Shalom, a graça do Eterno seja com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Como eu estava dizendo no outro vídeo, que cada dia que passa eu vou achando engraçado esse esquema esse sistema de remanescentes, tá entendendo? Cada dia que passa bem eu vou me decepcionando por causa das coisas que a galera tá criando, tá entendendo? Como aquela passagem que eu citei, que Shaul Rachalia disse que na sua partida ia ser introduzido lobos ferozes e homens que no próprio meio dos remanescentes iam ser levantados como falsos doutores para apacentar para si seguidores e descaminhar dos retos caminhos do Eterno. Então hoje nós estamos vendo pessoas que, se dizendo servo de Arro, ficam ensinando certos tipos de doutrina ou pregando certo tipo de ensinamento nas congregações, nas reuniões e até mesmo nas redes sociais, que não bate, tá entendendo? Provavelmente nem bate corretamente com as escrituras sagradas com o qual o nosso Pai inspirou profetas para escrever e deixar como sombra para os nossos dias de hoje. E é como eu falei sobre o ensinamento do abençoado, que o Criador não tem nome, que só Yahushua que tem nome, mas o Criador, o Pai, não tem nome, porque Yahushua não chamou pelo nome, mas chamou ele só de Pai, e aí deu aquelas mensagens, falou aquelas coisas. Ele também, no seu ensinamento, falou sobre os apócrifos. Segundo estudos, os apócrifos são livros que contêm textos e narrativas e um conteúdo que a Igreja Católica não aceita. E por ela não aceitar, esses livros não foram compilados no cânon bíblico. Já outros ensinam que livros apócrifos são livros que os cristãos não aceitam, a ponto de sair da Bíblia protestante. E só na Bíblia católica é que tem alguns apócrifos, como Judite, Tobias, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Já tem alguns remanescentes agora pregando que os livros apócrifos são os livros que contêm verdades, porém não se sabe por quê, ou sabendo, o Império Romano não quis compilar no cânon bíblico. Alguns dizem que é para a verdade não chegar até os povos e só os judeus falsos ficarem com a verdade. E outros dizem que o Império Romano mandou queimar esses livros para que só ficasse em seu poder uma espécie de gabarito, uma espécie de obra-prima, tá entendendo? Sendo que as cópias e todos os manuscritos que pudessem chegar na mão dos homens fossem retirados para que as verdades não chegassem até o coração dos homens. Tudo isso aí é um bocado de baboseira, que cada um quer se mostrar melhor do que o outro e quer se mostrar que sabe mais do que o outro. Mas dentro desses apócrifos que esse cidadão cita que o Império Romano não quis que entrasse na Bíblia, ele disse que havia uma festa, um desses apócrifos, que havia uma festa chamada Páscoa dos judeus. E Yahushua, ele não participava de nenhuma dessas festas, segundo o apócrifo desse cidadão, porque essas festas eram pagãs, eram judaicas, e Yahushua, ele não veio para participar de festa, nem de andar em festa, e sim levar a salvação aos povos. E aí o que ocorre? Só que, como seus discípulos eram galileus, segundo eles participaram da festa da Páscoa e fizeram uma ceia bem linda, uma ceia com mesas bem fartas. A mesa estava linda, estava cheia de iguarias.
E aí Yoshua começou a procurar esses discípulos. Não achando, procurou diligentemente inquirir aonde estavam esses discípulos. Quando Yoshua achou os discípulos e viu que eles estavam sentados naquela mesa farta, estavam sentados naquela mesa propícia, cheia de iguarias, diz que Yoshua arregalou os olhos, tomou um susto, né? E aí naquele susto ele perguntou: o que é isso? O que é que está acontecendo? Quando a gente vai para o livro Bíblia, a gente descobre o seguinte, que Yahushua, ele conhecia os pensamentos e as intenções do coração dos homens. E quando os homens murmuravam nos seus corações, Yahushua ia responder às suas murmurações, porque ele conhecia os pensamentos e as intenções dos corações. Mas Yahushua não conhecia nada, tanto que ele estava procurando os discípulos, não sabia onde o discípulo estava. Quando ele viu o discípulo no meio daquela ceia, tomou aquele susto e perguntou o que está acontecendo. E aí ele volta e pergunta: o que é que vocês estão fazendo? E aí, no meio dos discípulos, tinha um discípulo que era sábio, que era obediente, que era temente, que seguia à risca os ensinamentos de Yoshua, que seguia com toda a força e com todo amor no coração os mandamentos de Yahweh e os ensinamentos de Yoshua. E esse discípulo levantou e foi até Yoshua para explicar o que estava acontecendo com aquele discípulo. E como era o nome desse discípulo? Que era sábio, inteligente, temente e obediente e fiel a Yoshua e a sua palavra. Nada mais, nada menos do que Judas Iscariote. Nós sabemos que no livro Bíblia, Judas Iscariote era um discípulo ladrão que roubava toda quantia que entrava na bolsa, sendo ele o tesoureiro, sendo ele que tinha a bolsa, ele roubava tudo que era lançado ali. Ele era um próprio demônio, tá entendendo? Segundo a Bíblia, ele era o próprio diabo. Segundo a Bíblia, ele traiu Yahushua, traiu o Messias através de um beijo, quando foi revelado na ceia com o qual o Messias estava participando. Ou seja, o Messias da Bíblia participou da ceia, tomou o pão, tomou o cálice, repartiu com os discípulos, disse: tomai, comei, tomai, beber, porque esse é o meu corpo e o meu sangue, que é derramado, que é dado por vós e por todos para a remissão do pecado. Entendendo? E Judas Iscariote não participou da ceia, porque quando ele disse que teve livros que disse que ele não participou, porque ele saiu antes, teve livro que ele participou da ceia, e depois da ceia foi que o Messias falou que alguém ia trair ele, e quando alguém perguntou quem ia trair, ele disse que ia ser aquele que ele desse um bocado molhado, ele molhando o pão, o bocado, melhor dizendo, deu a Judas Iscariote, e Judas Iscariote recebeu Satanás logo depois que recebeu o bocado, e Satanás entrou nele, e ele levantou pelas ordens de Messias: o que fazem depressa. E aí, o Yahushua dos apócrifos não aceitou o que os discípulos estavam fazendo, e não gostou, e repugnou, e repreendeu, reprovou a ação dos discípulos de estar participando de uma ceia, de uma festa pagã. E aí, Judas Iscariote, que no apócrifo desse irmão era fiel, chegou para Yahushua e explicou a situação. Então, o que foi que Yahushua fez? Pegou esse discípulo, separou, levou para um lugar à parte e começou a contar os segredos do Pai. Começou a revelar os mistérios do Pai, começou a abrir o tesouro da obscuridade para esse discípulo e revelou tudo que estava oculto, com o qual o Messias da Bíblia revelou aos discípulos quando estava sozinho com eles, a ponto dos discípulos dizer assim: agora tu falas abertamente, não mais em parábola, como os fariseus e os judeus estavam perto de nós. E aí, o Judas Iscariote recebeu todas as revelações dos mistérios, dos segredos e dos ensinamentos do Pai, que ninguém sabia. E ainda por cima, como o irmão disse de quebra, ainda Yahushua deu uma visão a Judas,
tão extraordinária e tão tremenda que a visão não tinha nada a ver com esse plano e siga um plano espiritual. E aí você vai escutando e vai tirando suas conclusões. Judas, que era um discípulo traidor, que ele é citado até na Torá, no Velho Testamento, que se cumpre na passagem do Terrelim, que diz assim: fique deserta a sua habitação e não há quem habite nela. Tome outro o seu ofício, tome outro o seu bispado. Ou seja, Judas Iscariote já era profetizado como um homem malvado, como um satanás, como um diabo, como um traidor, como um opositor, lá nas sombras do velho pacto. E aí, chega cá, no Novo Testamento, ele é manifestado como um traidor, como um homem que levou o Messias ao duro martírio, ao duro suplício e morte no Calvário. Aí agora, nos apócrifos, esse Judas, ele é iluminado, ele é o mais sábio, ele é o único fiel, o único que não estava no meio da ceia ali, e o único que conseguiu convencer Yahushua a não pegar pesado sobre os demais discípulos. E aí, o que você acha? Esses apócrifos realmente deveriam estar no cânon bíblico ou realmente é uma coisa absurda? Porque ainda tem outra pregação aí que o cara tava pregando aí, lendo os apócrifos de Judas Iscariote, dizendo que aí já usa o nome de Jesus mesmo, não usa nem Yahushua, nem Yeshua, nem Yahushua, né? E usa Jesus mesmo. Dizendo que Jesus, vou falar rápido porque já está fora do contexto que eu estou entrando. Mas como se fala de Judas e de apócrifo, está no Evangelho de Judas. Judas estava no mercado, Jesus encontrou Judas no mercado, numa feira, numa coisa parecida assim. E aí ele chamou Judas no canto e falou assim: olha, você tem uma missão para mim. Aí Judas falou: diga, mestre, qual é a minha missão? Você vai ter que me entregar você vai ter que me entregar aos principais dos sacerdotes e os principais do povo. Vocês vão ter que me entregar aos fariseus, me entregar aos judeus, para que eu seja preso, para que eu seja entregue às autoridades e seja torturado e morto na cruz. Aí Judas pergunta: como? Ele disse: você vai me levar o povo até a mim no Getsemane, e lá você me dá um beijo como sinal de que eu sou o Jesus que eles procuram. Ou seja, Judas, de traidor, de ladrão, de bandido, de demônio, ele passa a ser herói. Tanto nos apócrifos do seu evangelho, como nos apócrifos que o cara pregou aí, que ele recebeu visões extraordinárias do outro plano e foi revelado a ele o segredo do Pai. Então, são coisas que a gente não está acostumado a ouvir. E quando fala de apócrifo, tem muitos pregadores de Yahushua aí, muitos servos de Yahweh aí, que estão defendendo os apócrifos, dizendo que realmente os apócrifos não foram colocados na Bíblia porque o Império Romano não quis que a verdade chegasse até os nossos corações. E por isso, eles, baseando nos apócrifos, eles ensinam a palavra do Criador e os ensinamentos de Yahushua através dos apócrifos. Porque tem tanto o Velho Testamento, livros apócrifos, como tem livros apócrifos no Novo Testamento, alguns chamados Evangelhos Apócrifos. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que buscar o Criador. Porque se nós ficarmos dando ouvido a esse tipo de gente que chega cada dia com a novidade, com um livro novo, com a mensagem nova, com um apócrifo novo, com um manuscrito que foi achado em tal lugar um dia desse aí, com um manuscrito que foi achado não sei aonde, em uma caverna em tal dia, tal lugar, a gente vai acabar perdendo a essência da verdade e saindo do plano salvífico de Yahushua HaMashiach através da palavra de Yahweh. Então vamos ficar mais atentos, porque cada dia que passa está surgindo uma novidade. Cada dia que passa está surgindo uma coisa nova. Tá entendendo? A galera, em vez de fazer até chuvar, voltar para o caminho antigo, está indo para novidades. Estão acreditando em novidades agora. Cada dia aparece uma coisa, cada dia é revelado uma coisa. Cada dia é manifesto uma coisa. Então vamos tomar cuidado, porque muita gente está voltando para o sistema religioso. Muita gente está voltando para o mundão, estão voltando para
voltando para o pecado, voltando para a vida sórdida, voltando para a vida pregressa, por causa desses ensinamentos, desses falsos mestres, desses falsos doutores descarados que estão aí se dizendo pregadores e anunciadores da palavra de O que assim seja, vamos ficar atentos e vamos buscar mais o Criador, porque o próprio Criador vai revelar os seus ensinamentos para nós e nós vamos aprender segundo o particular que ele tem com cada um, e não segundo os ensinamentos que o povo inventa aí agora, que Judas é o gostosão, que Judas é o bambambam das galáxias, e que a Oxua é assim, e que a Oxua é assado, e que fulano é cicrano, e que Nabucodonosor agora é o gostoso, e que Salomão é o satanás. Então vamos tomar cuidado, porque muitos ensinamentos aí está descaminhando os verdadeiros escolhidos do Eterno, levando para a perdição eterna. Que assim seja, a braça do Eterno fique com todos e Shalom.